vibrou já. Esqueci de colocar. Vai vibrar aqui o finito hoje. É bom que já dá descontraído. Lá. Não é porque as coisas são difíceis que não usamos. É exatamente porque não usamos que elas são difíceis. E hoje, nesse bate-papo, eu tô com uma pessoa que é muito ousada, principalmente na vida ali profissional dela. Engenheiro, com especialização em administração, segurança do trabalho. Eu nem vou lembrar todas as outras aqui, mas além de ser engenheiro, é advogado e empreendedor, ali com a Smart, levando soluções também de segurança do trabalho. E nada melhor do que ele para se apresentar, professor Valdemir, que trouxe ali seu filho, o Glauber Santos. Professor, se apresenta para o pessoal. Oi, bom dia. Bom dia, Lucas. Muito obrigado por essa oportunidade que nós estamos aqui. Falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da minha vida, do, do- da minha vida pessoal e profissional também, e a trajetória que eu tive. Então, para vocês que vai nos assistir, que está nos assistindo, tamo aí, tamo junto. Vamos lá. Vou explicar um pouquinho a trajetória e principalmente como o estudo fez diferença na minha vida. Porque se não fosse o estudo, eu posso garantir, sem a menor sombra de dúvidas, que eu já não estaria vivo pela quantidade de colegas que tomaram rumos na vida que não foram muito legais. Então, o estudo foi e continuará sendo o diferencial da minha vida. Então, é esse gancho que a gente quer abordar aqui. Você acha que hoje o ensino ele está em decadência, que não é mais necessário a gente estudar, se aprimorar, porque tem o chat GPT? Bom, vamos ver isso no decorrer do episódio. E Glauber, se apresenta aí pro pessoal. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Glauber Santos. Eu tenho como formação, eu sou técnico de segurança do trabalho e agora concluí também engenharia elétrica. Trabalho com meu paizão há muitos anos na nossa consultoria Smart, no ramo da segurança e saúde do trabalho. E tenho a maior honra de ser filho desse grande homem aqui. E a gente vai conversar bastante aí sobre o que ele tem as propostas pra gente, para o nosso futuro. Legal, estamos aí. Professor, então para iniciar já vou colocar aqui uma polêmica. A gente escuta muito, a gente já deve ter se questionado, principalmente a gente, Glauber, que é mais jovem e já nasce. A gente não nasceu, né? A gente está muito mais inserido Aham. do que a população que eu faço planejamento previdenciário, que a gente cuida da aposentadoria. Lá atrás, a gente colocava uns 10, 20 anos, 30 anos atrás, era muito mais valorizado o diploma de nível superior. E hoje, muitas pessoas, mas por que eu vou fazer? Sendo que dá para ganhar dinheiro de outras formas. O que o senhor acha? Você acha que não há mais necessidade pelo excesso de informação e facilidade de informações que a gente tem? Ou o ensino superior ainda é algo que vai poder transformar a nossa sociedade? Olha, Lucas, eu entendo o seguinte: o estudo, ele sempre vai ser o diferencial. Então, se você pegar hoje nas redes sociais, pessoas que fazem ali um vídeo que viraliza tal, ele consegue ganhar um dinheiro ali. Consegue, vamos dizer, até resolver a vida dele ali naquele vídeo, naquela situação que ele fez. Mas isso é 1 em 1 milhão. E essa quantidade de pessoas que consegue sobressair, né, nessa mídia toda que nós temos hoje é muito pouco. Então, mas às vezes, a maioria das vezes também, tem bastante gente também que tem lá, né, que faz aqueles vídeos, é um vídeo até um pouquinho tosco, mas consegue viralizar, e ele consegue ali ter o, né, vamos dizer assim, a condição de vida boa para ele. Mas isso não é a regra, essas são as exceções, que a regra é o estudo, é ralar, e tem um detalhe, quanto mais você estuda, o seu salário vai melhorando. Então, se você vê a proporção que você vai estudando, você vai melhorando, você vai galgando espaço na sociedade, um espaço profissional também, com isso você consegue melhorar o seu padrão de vida. Então, não acredito que acabou o estudo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. As escolas no mundo, de modo geral, foram todas para a área da tecnologia. Então, como se pudesse, né, retirar o cérebro do indivíduo
e colocasse lá, pegasse lá uma informação, o ChatGPT, o Google, a procura tal, e está deixando um pouquinho de lado, né, o desenvolvimento humano das pessoas. Mas isso já está retornando. Países de primeiro mundo, países que foram a vanguarda da tecnologia, eles já estão. Porque se você não tiver um raciocínio lógico para as coisas, vai ficar mais difícil a sua vida. Então, as grandes instituições estão tirando as 4 operações ali, fazer ali na caneta mesmo, para que você consiga exercer seu cérebro. Então, o estudo é primordial e vai continuar sendo. É importante, sim, a formação profissional técnica, o ensino superior e por aí vai, mestrado, doutorado e tudo mais. Acredito nisso, na força do estudo. É bom que você não falou, não delimitou um tipo de estudo específico. Você abordou todos. Você, Glauber, você acha que é fundamental ter o ensino superior? Ou você acha que o ensino superior talvez não cause tanto impacto, mas sim a educação de modo geral? Sim. Eu acredito assim que eu agora, como eu concluí a minha formação como engenharia elétrica, no caso, todos os ensinamentos que os professores tiveram a passar para mim, eu acredito que foi de extrema importância. E assim, e não só referente ao assunto que é envolvido na minha formação da própria faculdade, mas sim em assuntos gerais, como você consegue, da maneira correta de você conviver com as pessoas, como você pode respeitar o próximo, como que você pode interagir no ambiente da melhor forma possível. E eu acho que além do ensino, a questão do ensino superior, além do objetivo do ensino, ainda o ensino superior ele acaba ensinando você mais coisas além do que é só o ensinamento, mas sim a sua postura. Eu acho que o ensino superior ele forma a pessoa da maneira correta de como ele deve se comportar na sociedade, no ambiente, assim, além do ensinamento que eu acho extremamente importante. Que tudo aquilo que foi passado para mim durante a minha formação na faculdade, eu tenho certeza absoluta que agregou muito para o meu conhecimento próprio e que vai me ajudar mais ainda daqui nos meus próximos passos aí para o meu futuro. Não, sem sombra de dúvidas, a faculdade ela agrega. Mas por que que eu trouxe essa problemática? É, me corrija aqui se o Não, meu pensamento estiver fica à errado, vontade. mas eu acho que tem tanta faculdade hoje que não consegue agregar dessa forma que vira praticamente uma cantina de venda de currículo, venda de diploma. E a educação básica mesmo, eu acho que ela consegue se sobressair ao ensino superior por um viés. Qual que é esse? Se a gente coloca uma pessoa que não teve uma formação básica de qualidade, mesmo que em uma faculdade de ponta, será que ela vai conseguir assimilar? Porque o nosso aprendizado é isso, né? É conexão com o que a gente já tinha. Sim. E se a pessoa na criança, na primeira educação básica, não é forçada a raciocinar, a resolver problemas, como que você coloca essa pessoa numa melhor faculdade? O que você está citando, ô Lucas, é o lastro, né? Se você não tem, você não tem como tirar da cabeça das pessoas aquilo que não foi colocado na cabeça delas. Então você só vai conseguir se você colocar lá. Então, você está falando assim, do ensino da infância. Nós temos lá a infância, no ensino na infância, lá a creche, tal. Nós temos lá o ensino médio e o fundamental, depois o ensino médio. Na realidade, nós temos que fazer uma reestruturação desta base, porque hoje o que que acontece? As pessoas estão muito mais preocupadas, em como deixar a criança na escola, para ter um local para ficar na escola, do que propriamente dito o que é que essa criança está aprendendo. Então, como eu disse, um pouquinho antes, países, né, que já foram lá para a tecnologia, eles estão voltando para que você desenvolva esse raciocínio lá na primeira infância. Porque se você, óbvio, se você tiver uma calculadora e você tiver que fazer uma divisão com 3 números ali, você pega a calculadora que vai ser mais fácil, mais rápido. Então, naquele momento onde você tinha que
elevar até o número, né, de pessoas formadas, tal, aquilo ali foi, mas você está perdendo, né, o raciocínio, o desenvolvimento. Então, se a criança não tiver uma boa base, né, passando aí pelo infância, pelo fundamental, pelo ensino médio, quando ele chegar na faculdade, de fato, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Mas eu vou abrir aqui um pequeno parênteses. A escola, você falou que tem bastante universidades que vendem o diploma, não vamos entrar aí, porque essa é uma seara um pouquinho complicada. Mas o local que você estuda, quem vai fazer, quem vai tirar o aproveitamento daquele local é o indivíduo. Porque se ele for, como as informações estão hoje, fáceis, né? Então, se você for lá na escola, você tiver vamos dizer, um princípio de alguma coisa. Eu dou aula de elétrica. Se você falar assim, o princípio da eletricidade. Se você for lá e o professor der uma pincelada, e se você for buscar um pouquinho, você vai entender perfeitamente aquilo ali. Agora, se o indivíduo for à escola, né, uma escola profissionalizante, ele tem lá uma coisa que é nova na cabeça dele, e ele também não se esforçar um pouquinho, ele não vai conseguir entender. Então, a faculdade, o estabelecimento, óbvio que tem tudo a ver, mas também tem que ter a participação do indivíduo para ele querer, para que ele consiga também sobressair no grupo que ele está estudando, entendeu? Então, depende da instituição, sim, mas depende também e muito de cada indivíduo que estiver estudando. Eu estou aproveitando essa oportunidade porque eu não, não costumo me adaptar muito bem com a sala de aula. Certo. Então, Verdade. eu gosto de estudar me fazendo perguntas primeiro. Então, antes de ler a apostila ou o livro, eu gosto de pegar ali os títulos, o sumário, Tá, e me fazendo perguntas sobre aquilo. Aí, daquilo ali. quando eu vou ler, estudar, nossa, parece que eu vou achando o gabarito. Falei, o gabarito tá aqui. E aí cola. Eu não esqueço mais. Então, esse é o meu A método sua de metodologia estudo. de estudo. Perfeito. E aí, o senhor, como professor e professor do Senai, Sim, que ainda carrega um nome muito forte, perfeito. tem, acho que outra visão, talvez. A visão de quem tá ali e tem que passar o conteúdo para não o Lucas, mas 10, 20, Sim. 30, não sei quantas pessoas tem na sala. A premissa é o indivíduo querer. Um professor, ele não convence quem não quer ser convencido. Então, como você falou, você arrumou uma metodologia para que melhor você assimile aquilo que você vai estudar. Esta foi a metodologia que o Lucas encontrou para ele. Talvez essa metodologia não seja boa para mim, talvez não seja boa para o Glauber, para o pessoal daqui da técnica. Então, quer dizer, o Lucas encontrou aquilo ali, ele encontrou daquela forma para ele assimilar. Isso é o que o indivíduo tem que fazer também. Por exemplo, você vai numa sala de aula e às vezes o aluno ele está lá, o corpo está presente, mas a mente não está. Hoje nós temos aqui, né, os celulares, tal. Então ele está desplugado, ele está plugado nas redes sociais e não está plugado na aula. Então ele não sabe, o professor está falando, ele não sabe se o professor está falando de matemática, de português, de ciência, ele está meio que. Então aquilo não vai fazer sentido na cabeça dele. Então o primeiro passo é ele se conectar com o professor, para ele saber o que o professor está passando, né, qual é o conteúdo daquele ali. Você é formado em direito, você fez lá processo civil, né? Então você tem um processo, você tem um Código Civil. Então, se o professor falar de código e falar de processo, em qual momento ele está falando de processo e de código? Então você tem que saber, quer dizer, pelo menos você tem que ter o discernimento, pelo menos para você encaixar aquilo. Agora ele está falando de processo. Mas para isso, o que que você tem que fazer? Você tem que estar conectado na aula, tem que saber o que tá rolando ali. Agora, se você tem ali outras fontes, né, que você vai se dispersar, fica muito difícil.
Que hoje dar aula é muito difícil para você conseguir fazer essa conexão com o aluno. Ainda mais quando a matéria não é Tá, mas das mais empolgantes, né? Você vai estudar exatamente, processo civil, exatamente. Código de Processo Civil, nossa. Então, Ah, imagina. Você tem que mentir para você. Olha, isso daqui vai ser muito interessante. Você tem que ter um argumento, né? É igual, como eu disse, você não consegue convencer quem não quer ser convencido. Então, primeiro você tem que se convencer que aquilo é bom. Quer dizer, ou a melhor, sabe que às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, as matérias que você é ruim, você tem que se esforçar mais. E as que você tem facilidade, é mais fácil. Mais fácil você tira de letra. É totalmente o inverso. Aquela que você tem facilidade, você tem que estudar mais. Porque você vai entender mais, você vai ter uma habilidade maior com aquele quesito que você, aquela matéria que você tem maior facilidade. E aquela que você tem menos facilidade, você coloca menos esforço nela. Aí você vai falar assim, você deve estar falando assim para mim, ou pensando, então eu não vou sair, né? Eu não vou sair da faculdade, eu não vou concluir o Não meu vou passar curso, eu não aquela vou matéria. passar. Vai ser contínuo, Não, né? não é isso. Eu diria que você deve estudar o suficiente para você passar naquela matéria que você não gosta ou que não tem afinidade, alguma coisa. E foque mais aquela que você tem habilidade. Porque assim você será um profissional, quando você optar na carreira profissional, você vai, né, para aquele lado que você tem uma habilidade, mais afinidade, que você gosta mais. E você vai estar mais apto a fazer aquela atividade. Se você começar se esforçar muito naquela que você não tem habilidade, você vai perder o gosto por tudo. Então, mas quando você olha na literatura, não é isso que dizem, né? Isso Na literatura faz muito sentido. faz sim. Eu nunca imaginei que ia fazer direito. Na Tá, verdade, no ensino médio, quando me perguntam, eu falava, direito vai ser a última coisa, eu nunca vou fazer isso na vida. tá, Tanto é que eu estudava lá no ensino médio, desde, na verdade, de quando eu entrei no Colégio Bandeirantes, eu já estudava focado no ITA. Era tá, só exatas, tá. exatas. Não sabia nada de humanas. Tive que estudar depois para uma segunda opção, a FUVEST. E a vida me levou para o direito. Só que exatas eu gosto. Então eu faço. Naturalmente, né? E o senhor também. Sim, Engenheiro que fez direito. sim. E isso dá um diferencial muito grande. Tanto é que no escritório eu faço análise de viabilidade da ação. É basicamente resolver problema. É traçar estratégia e alocação de capital. Quando a gente leva isso para um planejamento previdenciário empresarial, que está muito associado também à sua empresa, Smart, de Sim, segurança do trabalho, a gente verifica quanto que aquela empresa está pagando de INSS, faz a gestão dos afastados e vira quase que um tributário. Só tá, não é tributário porque está na lei 8.212, que é a lei de custeio da Previdência. Mas é tá, matemática. É tá. pessoal do direito, pessoal do escritório odeia. Por quê? Porque tem a parte de exatas. Sim, Você tá pegando a parte que você gosta, que é a parte da exatas, calcular isso, a viabilidade do negócio. Exatas. sim. Você pode falar, você pode até desenhar, mas é o cálculo que vai definir se existe a viabilidade do negócio, a causa que você vai pegar, o quanto você vai gastar. É Exato. número. A pessoa quer É saber número. número. Vai É número. valer a pena ou não? Quanto que eu vou ganhar? Senão você vai trabalhar muito e você não vai ter o retorno que você espera. Olha só o inverso. Você é um advogado que gosta de humanas, tal, tal, e você detesta, como é normal, isso é normal para o advogado, e ele pega uma causa e vai trabalhar muito e não vai ter o retorno esperado. Até mesmo o cliente pode ser prejudicado, porque ele não consegue vislumbrar monetariamente, pelo um cálculo que ele pode fazer alguma coisa nesse sentido, ele vai para o lado mais fácil, né? Que é isso que nós fazemos isso, né? Nós sempre buscamos a linha de conforto, aquilo que seja menos traumático, e você vai falar, poxa, isso daí vai dar trabalho, eu vou ter que fazer conta e tal. E ele vai lá no que ele tem uma habilidade maior, ou que ele gosta mais, e acaba esquecendo da parte de exatas. Você é feliz porque você está usando a parte que você gosta associado à sua formação da área do direito. Legal, maravilhoso. Eu acho que fica muito. Você tem tudo para sobressair
se você for medido, vamos colocar, com um advogado que não goste dessa parte de exata. Então, essa é a visão que eu tenho. Não é dizendo que exatas é melhor que humanas, Não, né? não, 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 não. Nossa. Não, não. É a soma dos dois conhecimentos, né? Sim. Apesar de eu achar que é melhor mesmo. Ah, Brincando. Cuidado, São tipos cuidado. de matérias distintas, né? Uma é um aprendizado horizontal, Sim. outra é vertical. Uhum. Só que exatas para resolver problemas, se a gente consegue associar história, filosofia com exatas, a gente conseguiria ali, até mesmo para uma geopolítica, talvez mais segura. Tá. Se a gente coloca só um estrategista, geralmente você pega estrategistas de guerra, Churchill, eles são de exatas. Logística, né? É porque tem a logística do negócio. Mas como que a gente vai tratar relações humanas como se fosse exatas que 2 mais 2 dá 4? Nem humanas não é. Não, então, isso daí foi um grande desafio para mim. Porque como engenheiro, né? E engenheiro de controle e automação, engenheiro elétrico de controle e automação, a gente sempre usa o binário, né? Ou é 0 ou é 1. 0 ou 1. Ou é ou não é. Pronto, acabou. Aí eu fui estudar direito, né? Aí, entre o 0 e o 1, tem o depende. Aí eu falei, meu Deus do céu, tinha coisa que eu pirava, falando, não, é o olho por olho, dente por dente, é aquelas regras, né, que a gente tem incrustada nas nossas mentes, mas ele tá ali, tá aqui. E, poxa, depende, né? O camarada, eu vou pegar aqui uma área, da área de segurança que é a sua área, mas se você pega um latrocínio, você vai lá e mata o camarada também, pronto, resolveu. Mas o que levou até essa situação? Tem todo um enredo ali atrás que a área humanas ela estuda e que aí eu acho que eu acho que eu melhorei como pessoa depois do direito, porque eu consegui entender um pouquinho como que as pessoas agem. Não é só aquele negócio, né? Sim. Pô, é olho por olho, dente por dente, quer dizer, olho por olho, né? Então, você acaba tendo outros discernimentos da vida que até então você é, né, muito metódico, né? 0 Não, esse é o primeiro código que teve. É, Pelo menos o primeiro código escrito que a gente tem referência. O código tabelião. hum, Tabelião não, tabelião do cartório hoje. Talião, esqueci já. tá. É, a sociedade não evolui se a gente continuar utilizando o que Sim, pegavam de referência 10 mil anos atrás. Então, realmente, e a gente aqui na nossa cidade, é complicado quando a gente faz um discurso que tem que. Um discurso radical. sim, sim, Os discursos sim, radicais são bem complicados por isso. A gente não sabe o que levou aquilo. E, professor, o, sobre esse ponto da educação, perfeito. para a gente ter uma sociedade que evolua, nem raciocinando sobre isso, só pegando outros exemplos que deram certo. A gente tem países como Finlândia que não estimulam o ensino superior, estimulam mais a educação básica para as pessoas, a população de modo geral, conseguir resolver problemas. Mas também não resolver problemas de exatas, puramente. Como que a gente aplicaria isso aqui no Brasil? Tendo que o nosso país, ele é muito grande, ele é diverso, plural e com realidades sociais muito distintas. Mas a gente tem ali polêmicas de a educação na escola vai ser militarizada ou não, ela vai ser estimulada, vai incentivar as crianças a retornarem ali e manter uma frequência por meio de incentivos com pagamento, pagamento para fazer o Enem. Então são questões muito polêmicas e muito distintas, né? A educação militarizada ou a educação pelo estímulo ali até de pagamento. Independente de qual for, vai gerar reflexo. Sim, Para mim é a velhice, para a velhice do Glauber. Uhum. sem dúvida nenhuma. O que fazer? Qual que seria? Claro que eu não quero dar uma resposta que a gente nem conseguiria chegar, é um assunto muito complexo. Mas na sua opinião, o que o senhor acha que a gente poderia começar a fazer
para caminhar para uma sociedade que, sim, as pessoas têm uma educação que conseguem se virar e não só vender mão de obra barata. Na realidade, quando você fala do estudo da educação de modo geral, ela é muito abrangente. Então, como você disse, nós temos um país muito grande, nós temos, né, vamos dizer assim, até povos diferentes no nosso próprio país e com culturas diferentes e tudo mais. O que está em pauta agora são as escolas cívico-militar. Se você perguntar para eu, você concorda com a escola cívico-militar? Vou dizer para você que concordo. Por quê? Eh, a escola cívico-militar, ela tem como base a hierarquia, o respeito e a disciplina. Ah, mas as outras matérias não são importantes? Sim, são importantes sim também. A matemática, a ciência, o português, todas elas são importantes. Mas hoje nós estamos vivendo, se você pegar, quando eu estudei, quando eu fui lá na escola, quando eu estava lá no primário, e você e o Glauber, então foram momentos diferentes, situações diferentes. Então, hoje, por exemplo, é muito comum o casal trabalhar. Na minha época, né, da minha mãe sempre foi do lar. Então, você tinha um outro momento dali. Então, a família, o pai, a mãe ficava com o tempo todo com a criança, e então ela conseguia passar essas noções de disciplina, de hierarquia e tudo mais. Hoje já não tem, porque o casal sai para trabalhar, deixa o filho na escolinha, meio que terceiriza, né, essa parte, e depois, imagina no final da tarde ou noitinha, pegar a criança e ainda vai querer impor algumas regras com a criança. Não, porque vai ser aquele momento de ficar com a criança. Então, hoje na escola, além da matemática, além do português, além da ciência, além de outras formações, né, que são inerentes à formação da educação da criança, é necessário sim ter a disciplina, a hierarquia, né? Você ter alguns princípios que hoje você tem, ao longo do tempo você tem perdido. A- E Aquela frase, então, a educação se tem casa, hoje em dia fica mais inviável. não é que ela fica inviável, não é, não sei se inviável seria, hoje seria dificultoso para o casal ter a possibilidade de dar àquela criança aquela regrinha básica, pai, né, respeito de pai, respeito de mãe, porque imagina você, por exemplo, um pai, né, pai, a mãe saiu de manhã, o pai saiu também de manhã, à noite encontra com a criança. Poxa, a criança, o pai trabalhou o dia todo, a mãe trabalhou o dia todo, os dois exaustos, mas é a realidade, não estou criticando, não, hipótese alguma, não é a crítica, não. É a realidade, é a realidade. Aí você vai encontrar a criança e você vai ficar puxando a orelha da criança, entendeu? Fica um pouquinho, fica complicado, fica muito complicado. Então, eu acho, por essa razão que eu acredito, mas não cívico-militar, não é uma coisa que tem que acontecer nas escolas, principalmente, né, de educação infantil, o ensino fundamental, médio, é você mensurar o que aquela criança está aprendendo. Não simplesmente porque o que que você vai acontecer? O que que acontece, né? Você leva a criança para a escola, e aí? O que está acontecendo na escola? Essa criança está de fato aprendendo ou você está alocando a criança lá na escola? Então, essa, vamos dizer assim, essa métrica que a gente tem que ter, tem que avaliar, tem que ser avaliado se essa criança está tendo uma evolução ou não. Então, não é a metodologia, ela tem que ser ajustada para o momento que nós estamos vivenciando. Na minha época, a professora puxava a orelha. Hoje, se um professor puxar a orelha de uma criança, eu não sei o que vai acontecer. Então, mas lá aplicava-se naquele momento se é certo, não vamos entrar aqui no mérito se é certo, se não é isso que eu estou querendo dizer, mas lá atrás era aplicável.
E a criança, sei lá, foi melhor, foi pior. Nós tivemos aquele momento que aquele puxão de orelha foi cabível. Hoje eu não, hoje não dá, né? Quer dizer, mas então nós temos que fazer. Então, aquela metodologia que nós tínhamos lá atrás, hoje ela não se aplica mais. Então, nós temos que evoluir com a metodologia que nós estamos tratando com as crianças hoje. Não, hoje tem muitos desafios, ainda mais Desafios. se a gente leva ali para pauta as crianças com deficiências, crianças com a condição do autismo. Então, são muito mais É variáveis muito que mais. lá atrás, até essas crianças na condição do autismo eram às vezes negligenciadas. Eu consegui ver esse paralelo, tive a oportunidade, isso eu acho que me enriqueceu muito na minha vida e quem eu sou. Na sexta série, eu estudava, até a sexta eu já estava em escola pública. Estudava lá em São Miguel Paulista. Tá. Olha, para falar a verdade, eu não estudava quase nada. Na época tinha parecia um jornal gigante, que era aquele conteúdo que tinha que ser passado pela escola. Mas não havia necessidade ou a cobrança, pelo menos onde eu estudava, de você realmente aprender e desenvolver um raciocínio sobre aquilo. Então eles não mensuravam, todo Não mundo tinha, não tinha, passava. E aí tive a oportunidade de participar do processo seletivo do SMART, Instituto Maria Teles, que é um conjunto de empresários que concede bolsas ali, financia os estudos de jovens carentes. E é isso que mudou minha vida. Então, passei num processo seletivo e aí fui estudar no Colégio Bandeirantes. Só que eu não pude só estudar lá direto. Eu ia para a escola de manhã, em São Miguel Paulista, saía correndo, chegava em casa, trocava de mochila, tipo a parada ali da corrida de Fórmula 1. Um pit stop, né? Ia pro Paraíso, aqui, perto da Paulista. Longe demais, São Miguel. E aí estudava lá no Bandeirantes, outra realidade. Um mundo assim que eu falo, meu Deus. Então, só lá no ensino médio, o pessoal é estimulado a trabalhar nas férias, na Disney. tá. Sabe? O que seria um sonho para muitas pessoas irem. Ali, Era ó, muito pô, a distante, gente tem né? que trabalhar lá nas férias porque vale ponto. Uma realidade É outra, totalmente, é parece que um entrava outro num mundo. portal assim, falei, eita, que é isso daqui? Isso aqui existe? Lembro que, acho que 2006, 2007, 2008, por aí. Quando a professora entrou com um telão, tava com um telão, desceu o mapa, o planeta. Eu pensei só, nossa, já pensou se pudesse? Porque ela começou a dar zoom e fosse dando zoom até chegar em casa. Era o Google Earth. Primeira vez que eu vi o Google Earth, meu Deus, o que acontece? Existe isso. E aí tinha esses choques todo dia. E aí, claro, a gente tem amigos que finalizaram na escola pública e outros que finalizaram no Bandeirantes. Você consegue ver a distinção dos caminhos que eles seguiram. No Bandeirantes era estimulado muito a troca de conhecimento. Então tinham aulas que a gente, claro, e era cobrado isso, porque se você não atinge determinada nota, você ia cair o número da sua sala. Sim. E a gente sentava, não tinha a figura do professor na frente, tudo em roda, e realmente trocando conhecimento e debatendo, debatendo. E isso hoje eu não vejo. Não estimulam as crianças a debaterem, a criarem raciocínio crítico. E aí a gente acaba desenvolvendo uma sociedade que aceita o que vier. O faz de conta, né? O aluno faz de conta que estuda, que aprende, o professor faz de conta que ensina, o diretor faz de conta que está tudo certinho, e a gente continua no mundo do faz de conta. Então tem que ser tem que ter uma métrica. A métrica é bom para todos. É bom para o aluno, é bom para o professor, é bom para o diretor também. Se o indivíduo ele não tiver uma formação bacana, legal, ele ao longo da vida dele, ele vai deixar de ganhar, vai influenciar no ganho da vida do cidadão. Isso o que, que vai refletir? Vai refletir nos bens materiais, o que ele vai fazer, o que ele vai usufruir da vida. Então, na realidade, o que, que tem que fazer? Mas olha só, um diretor focado, ele consegue mudar a realidade da escola. Mas ele, por exemplo, ó, você falou da rede particular e você falou da rede do Estado. Então, qual é a preocupação dos pais? São diferentes também, óbvio, também, por quê? Também é um mundo, né?
quando você pega seu mundo que você está inserido com outro mundo que o outro está inserido, é totalmente diferente. Então, se nós pegarmos hoje eh, os pais, né, da rede pública, eles estão mais preocupados se chegou o uniforme, se chegou a mochila, se a mochila é de boa qualidade, se veio o tênis, se veio a meia, porque é uma realidade. É uma realidade. Essa, para a escola privada, por exemplo, os pais não têm essa preocupação. E qual vai ser essa preocupação desses pais? Vai estar na preocupação no estudo da criança. Então faz toda a diferença se você analisar o mundo que você está inserido, você teve um golpe de sorte pelo seu empenho também, que você foi para a escola privada. Não, mas sem essa oportunidade, Sem essa oportunidade, essas coisas não aconteceriam. Então, você estava no lugar certo, no momento certo, e aproveitou a oportunidade. Porque se você ficasse quietinho, provavelmente outros colegas lá, outros coleguinhas seus, fez também, não se empenhou e não conseguiu. Aí ele vai ficar se lamentando pro resto da vida. Ah, eu conheci o Lucas, tal. O Lucas foi para lá, fez isso, ó, eu não consegui. Mas e o empenho que esse indivíduo fez, entendeu? Então, as oportunidades, elas acontecem, mas você tem que aproveitar dela. Quer ver um exemplo clássico? Homem mais rico do mundo, Bill Gates, você olha, ele não era assim um gênio, tal, era o coleguinha dele. Se vocês procurarem a história de Bill Gates, vocês vão ver que é isso. E ele, por felicidade dele, no ensino médio foi colocado nos Estados Unidos um computador que não tinha no exército americano, não tinha na NASA, não tinha um lugar. E na escola que ele estava, que era um college lá que chama college, né? Foi colocado aquele computador para ver, fazer um teste, mas já era o plus lá do computador. Então ele estava inserido no momento certo, no lugar certo, e ele aproveitou a oportunidade. O coleguinha que era o mais safo, então dele sofreu um acidente, morreu tal. Mas se você não é o Bill Gates, o camarada que é o cara da visão, que é o camarada. Mas ele estava no lugar certo, no momento certo e aproveitou a oportunidade. Então é isso que tem que ser levado em consideração. Você tem as oportunidades, pode surgir? Sim, pode surgir, mas você tem que aproveitá-las também com o seu empenho, porque senão a coisa não acontece. eu concordo com a parte da escola de ter disciplina, hierarquia, a gente respeitar a figura ali de autoridade dos professores. E isso de oportunidade, não acho que a única oportunidade é para uma escola privada. Porque teve pessoas que entraram no mesmo Sim. processo seletivo que eu, que saíram de lá doentes. Não aguentaram um choque de realidade. Sim. Sim, E porque é muito difícil mesmo se deparar, geralmente mora em comunidade, mora em periferia, mora lá de São Miguel Paulista, e você vê que pessoas têm acessos a algo que totalmente. você nem imaginava que existia. Então a gente precisa fomentar oportunidades, mas não somente tirando a pessoa da escola pública, fazendo a escola pública ser oportunidade. Já ouviu Sim. falar de projetos como o Slam? Islã? É, Não conheço assim. é como se fosse uma batalha ali de, sabe, batalha de rappers? Sei, Sim. sim. Só que é uma batalha de poesia. Legal. E aí a pessoa não, como se eu estivesse aqui apresentando, eu não vou disputar diretamente contigo, porque eu vou apresentar para uma bancada, e aí você depois apresenta a sua. E é bem bacana pela proporção desse projeto. Conheci ele através do PC, também Tá, é um ser humano incrível, legal. está relacionado ali à arte, e pelas coisas que ele me falou, me deram insights de, nossa, isso sim é, é um outro modo de engajamento que eu não tinha pensado, que é através da arte, através de fomento a algo que a pessoa engaje. Se a pessoa engajar, ela vai procurar se especializar naquilo que ela está sendo boa. Sai do nível regional, ela compete regionalmente, vai para o município, vai para o estado, país e compete em nível Bom, mundial. Esse é o Slam. tá. Muito bacana. Se jogar no Google poesia Slam, vai já sair. Então, projetos assim também.
é algo que acho que deve gerar indiretamente disciplina, hierarquia. Sem dúvida nenhuma. Mas você lembra um pouquinho atrás que eu disse a você: "Ah, você gosta de exatas? Estude exatas. Você não gosta muito de humanas? Estude para passar". Esse indivíduo que você está falando, ele gosta eu vou pegar o grafite, vou pegar o grafite. Então ele gosta do grafite, ele gosta daquilo ali, ele gosta da arte, ele gosta de fazer aquilo ali. Aí obriga uma criança a ir lá na escola, macetar a cabeça dela com matemática, com português, com ciência, mas ele gosta de desenhar. Você está entendendo? Então, essas habilidades, elas têm que ser fomentadas, porque e tem que ser colocado na cabeça dele, falar, olha, é ótimo isso que você gosta, maravilhoso, legal, cara, vai para cima disso daí que é legal, isso daí é bacana. Mas eu preciso que você também tenha essa base aqui. Então, por uma questão de troca e né, de conversa, até mesmo de alinhamento, mas não pode suprimir aquilo que o camarada, que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa gosta. Tira a Entendeu? potencialidade, né? Você tira a potencialidade dele. Então, se ele fala assim, olha, eu vou fazer o grafite, tá? Mas eu não gosto muito disso daqui, tá? Beleza, beleza. Cara, mas me ajuda aí. Você vai, né, foque aí o seu grafite, mas aqui você me ajuda que você precisa estudar também para você ter conhecimento, porque na realidade, se ele é, é, vamos- ele é bom no grafite, ótimo no grafite, mas ele vai ter um momento, como você falou, vai ter que ser um empreendedor, ele vai ter que saber pelo menos conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, então ele vai precisar dessa formação básica, que seja universidade ou que não seja universidade, o quanto até que momento ele vai estudar, mas ele tem que ter, né, não pode ser um analfabeto, né, Não, mas evidente, se você fomentar o o raciocínio, raciocínio a resolução de flui. problemas, é impossível a pessoa ser um analfabeto. E aqui eu não estou falando do analfabeto A letra. gente Estou tá falando do analfabeto funcional. funcional, Sim. exato. Porque tem pessoas que eu já tive a oportunidade de receber no escritório que não sabem ler, mas tem uma inteligência que eu falo, caramba, Um discernimento das coisas que é se incrível, essa né. pessoa tivesse tido oportunidade, meu Deus. Sabe assim, às vezes você fala assim: "Ah, o camarada é pouco letrado, mas tem, facilidade para ganhar dinheiro". Tem um comércio, ou ele tem até mesmo industriário, né, você vê uma pessoa que desponta, opa, financeiramente e tal. Ele está focando a inteligência naquele negócio que ele está fazendo. Ele tem habilidade para aquilo ali. Aquele ali é o ponto forte dele. De uma certa forma, ele menosprezou esses outros conhecimentos, mas ali, aquela habilidade ali é tácita, é dele, dentro dele. Só que se você for, suprimir, se você não ele não aflorar, o indivíduo vai ser um camarada recalcado. Então ele tem que deixar essa habilidade, deixar esse conhecimento tácito dele evoluir. Aí ele consegue, em outras matérias, assim, uma formação básica para que não seja um analfabeto funcional, como você falou. O Glauber, vou fazer aqui você estava O falando, estava pensando aqui. paralelo. Bora. Glauber, você tem alguma pergunta para fazer pro seu pai? Puxa Mas não vida, uma essa vai pergunta que você já sabe a resposta. Você faz Ah, uma puxa pergunta vida, essa. para que eu possa e quem está assistindo também possa até conhecer um pouco mais do professor Valdemir, por meio sim. da resposta dele, que eu acho que ia até conhecer você. Uma pessoa, o Inácio, me falou o seguinte: é mais importante, às vezes, a gente prestar atenção nas perguntas que a pessoa faz. É, isso. Certo, certo. Vamos lá. Fazer uma pergunta pro meu pai aqui, o Cuidado, professor hein? Valdemir. Cuidado, Cuidado. cuidado, hein? Vamos lá, Valdemir. Hoje, na sua visão hoje, aqueles alunos que entram no Senai, você acha que hoje em dia, em relação ao que era antes, isso lá no começo, quando você começou a praticar suas aulas no Senai, qual é a diferença? Você acha que as, vamos dizer, adolescentes, hoje em homens e mulheres, eles estão mais empenhados ou menos empenhados do que antes
esses alunos que entram no Senai para fazer aula com você hoje em dia? Eu acredito que eu sempre até converso lá com os outros colegas professores, eles falam assim, a molecada de hoje não quer saber de nada, não quer saber disso, não quer saber daquilo. Lá no meu tempo era Era diferente, diferente, né? era, você tinha o respeito e tal, não. Então, nós não podemos colocar os tempos no mesmo time. O que aconteceu lá atrás era uma realidade. O que aconteceu há 30 anos, 20 anos, tal. Eu vou puxar da minha época, o que estava acontecendo da minha época, e talvez vocês poderiam entender quando eu responder o atual. Na minha época, o indivíduo, um moleque, né, eu vou colocar dessa forma, entrava no Senai e o apelido dele era CP. CP, vocês sabem o que é isso? Provavelmente a maioria nem sabe o que que é CP. Candidato a peão. Nunca tinha ouvido. Candidato a peão. Não! O que que é o CP? CP. Candidato a peão. Normal. Normal. Moleque, CP. Ah, o que que é o CP? CP, candidato a peão. Então, o Senai, ele nasceu lá, né? O Senai de Santo André, o mês que vem faz 74 anos, de Santo André. É de 1947, mais ou menos assim. O Senai, então, você tem. Então, naquele momento, havia uma necessidade de treinar as pessoas, capacitá-las, qualificá-las para a indústria que estava sendo fomentada no Brasil, que precisava dessa mão de obra. Então, na, na, no momento ali, precisava dessa mão de obra. Então, fomentou Getúlio Vargas, foi Getúlio Vargas, né, outros empresários da época, Robert Simon. Então, eles pegaram e falaram, olha, não vai acontecer. Aí foram um grupo de professores para a Alemanha, estudaram e trouxeram a metodologia de estudo. Mas para o quê? Capacitar essa mão de obra que havia necessidade naquele momento. Ah, então o Senai surgiu pela carência. Carência. A carência é a força do governo, da indústria, né? Governo, indústria e da necessidade, né? São três pilares aí que tem a necessidade, né? Então, mas se uniu a indústria, o docente e o governo. Então, uniu esses pilares para que você fomentasse aí o Senai. Aí surgiu o Senai. Então, nós tínhamos, na ocasião, a necessidade dessa mão de obra. Aquela necessidade daquela mão de obra, no momento, né, naquele momento, é diferente da realidade da mão de obra de Atual. hoje, atual. É diferente. O Senai, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, a maioria dos cursos do Senai, ou uma proporção na balança, nós temos mais vagas disponíveis na área de TI, porque a necessidade é a área de TI. Então, eu vou chegar agora com a pergunta que você me fez Bora dos lá. dois públicos, né? Dos dois públicos. Aquele público, naquele momento, ele estava assim: eu vou passar pelo Senai e vou trabalhar numa montadora. E de fato isso acontecia porque você tinha vagas em abundância, então ele se formava no Senai e ia trabalhar na automobilística. Ainda mais aqui na nossa região, né? Que aqui no ABC a gente tem bastante montadoras, né? Scania, Mercedes, a Isso. Volkswagen, né? Então tinha bastante vagas. Então, e realmente a indústria pegava, fazia, levava o Senai para dentro, né? Senai da Volkswagen, da Ford, e por aí vai, para formar sua mão de obra modelada com a necessidade que ela tem naquele momento. Então, o garoto ele sabia, o garoto, né, o candidato CP, ele sabia que depois ali a probabilidade de ele arrumar emprego na automobilística, né, seria, vamos dizer assim, certa. Hoje não. Hoje nós temos outras realidades. Entrou automação, a Volkswagen, eu acredito que chegou a ter lá mais de 40 mil colaboradores. Hoje tem, acho que 8 mil e produz uma quantidade maior. Na COFAP,
na COFAP, ali naquela região da COFAP, TRW de Santo André, ali no Capoava, aquela região ali, com certeza tinha ali umas 50.000 vagas ali de emprego ali naquela região. Hoje, se tiver 2.000 vagas, eu acho que é muito. Então você vê que aumentou a força de trabalho, aumentou a população, aumentou a força de trabalho chegando e reduziu os postos de trabalho. Mas e para onde foram esses postos de trabalho? Foram, eles evoluíram também e tem a área de tecnologia, de serviços, mudou essa condição. Então, agora respondendo, fechando aqui, lá atrás o indivíduo tinha CP, né? Ele tinha o caminho. E hoje, então, a indústria também, hoje, de modo geral, aqui em São Paulo, em Santo André, né? E aqui também, né? Nós estamos em São Paulo, mas em Santo André tinha a avenida lá, Avenida Industrial. E dificilmente o indivíduo entrava no começo lá, que era mais próximo do centro, até o Tinga ele não seria contratado. Hoje você pode andar 10 vezes lá que você não vai achar vaga nenhuma. Então você tem realidades em momentos diferentes. O que eu acredito que falta é uma perspectiva do que você está estudando e da onde você vai ser inserido. Então, o que tem que. Eu acredito que essas empresas de tecnologia, essas empresas, elas devem fazer, vamos dizer assim, um convênio, alguma coisa desse sentido, uma parceria, para que esses jovens também ele vislumbre, né? Eles a Amazon faz isso, mas ainda tem mais empresas de tecnologia que quanto mais empresa fizesse, para que mostre um horizonte. Ó, eu vou estudar aqui, mas eu tenho possibilidade de trabalhar naquela ou na outra empresa que tem. Que lá atrás tinha. Hoje eu acho que o número de vagas, eles são. Você fala assim, mas você tem bastante empresa que quando pede um pouquinho mais, o indivíduo não tem na formação. Mas e a empresa, o que ela está fazendo ela está fazendo para que ela gere também essa condição? Essas vagas, né, a formação que ela espera, o que ela espera. Então é isso que eu acho que está faltando. Então falta um pouco de expectativa de futuro para esse jovem que está chegando agora no Senai, que é a resposta aqui. É a Você acha pergunta assim que com essa era nova que a gente tem, e mudou mais para uma área tecnológica, hoje em dia Sim, sim. mais assim para a área de TI, telecomunicação, programação? Também as máquinas operatrizes, elas tiraram, né? Tiraram Entendi. aquela parte do conhecimento, né? Se você pegar um torneiro mecânico, se você pegar um fresador, ele dependia muito da habilidade tácita do indivíduo. E agora as máquinas substituíram, né? Substituíram esse conhecimento que era intrínseco no indivíduo, ele passou a ser explícito. Então a máquina faz isso daí. Então o que o jovem ele tem que pensar que ele tem que estar atrás dessa máquina. Porque não existe, a máquina sozinha não faz nada. Só que é um conhecimento mais apurado, né? Um estudo mais profundo, Eu acho que a gente só tende a evoluir, né, na tecnologia, sem dúvida. mas se a gente souber resolver problema, não vai faltar emprego. Sim. Talvez até falte pelas outras questões mundiais, mas em uma análise restrita e controlada, é resolver problema, porque a máquina vai dar um problema. Sim, Vai, sim. vai, vai. Ela vai. Professor, a gente está chegando aqui para o final do episódio. Legal. E aqui, então, eu gostaria que, se o senhor tiver alguma coisa para falar ou alguma pergunta para fazer, né, já que a gente sabe muito da pessoa pela pergunta, mas fique à vontade se quiser pontuar algo que não deu tempo. Você vê que uma hora passa rápido Rápido demais, passa, né? Passa rápido. voando, né? E o papo é bom, né? O papo é bom, interessante, passa mais rápido ainda. Bem, se eu for falar assim para as pessoas, Lucas, o estudo mudou a minha vida. Então, se eu for falar para alguém, eu digo, estudem que a sua vida vai melhorar. Não existe, não existe outra forma, ao meu entendimento, que é através do estudo, mas tente, nesse estudo, conciliar com aquilo que lhe dá prazer. Ele não pode ser maçante, quer dizer, o que eu digo é o seguinte, só que você também
você tem que resolver, né? Porque senão o indivíduo entra na faculdade de direito, entra na engenharia, né? entra na matemática, Não, não. Faz ali um bom análise, ou no momento certo, porque ninguém consegue dizer o momento exato para você. É só nós que sabemos o momento exato para nós. E fazer aquilo que você gosta, que lhe dá prazer, não importa se é na área industrial, se é na área das artes, procure aquilo que primeiro, porque a pior coisa que tem é o indivíduo fazer aquilo que ele não gosta. Imagina você levantar de manhã e falar, poxa vida, eu tenho que ir lá para aquela porcaria hoje. Cada dia você vai estar se matando. Vai ser, eu sei, eu quero fazer a arte também, ela pode ser uma profissão. Acho que tudo, a gente fica Tudo. limitado numa É, crença de, o mundo é dividido, às vezes em direita, esquerda, em exatas, humanas. Eu falava todo dia assim, odeio isso, odeio isso. A Bárbara, minha esposa, eu tô com ela desde os 15 anos. Então, eu ia pra faculdade e eu falava, odeio aqui, odeio, vou sair. Antes de chegar já era, nossa, você já Tá lembrava, fazendo já... isso da minha vida. Nossa. Então, e hoje eu amo direito previdenciário. A minha esposa, ela falou que ela tá em busca, talvez ela até troque de área, a gente conversou, ela vai explorar outras, vai estudar psicologia, vai tentar ali uma relação com o ser humano de outra forma, que não com direito. E eu que falava que eu odiava, eu quero encontrar algo que eu faça que te dê e prazer. enxergar aquilo como você enxerga, como você fala direito previdenciário. Então, eu odiava. Eu odiava porque eu não sabia as possibilidades. Ah, mas é humanas, eu faço cálculo quase todo dia. Então, E pela é sua louco. capacidade de desenvolver aquilo ali. Porque tem que ser prazeroso, né? Você está fazendo algo que, É que o que lhe dá processo não pra... é muito prazeroso. O Não, processo não tem dor, né? é. Não, sim, sim, sim. Mas se não tiver esse momento aí, né? Como é que você vai ter depois da tempestade, né? Vem a bonança. Quer dizer, você vai ter que passar pela É a tempestade. Não geração tem... Netflix, já ouviu falar? Não, conta aí pra nós. Netflix você vai assistindo ali, passa, vai outro episódio, e você não raciocina sobre aquilo que você tá vendo, você não para debater. Antes, quando acabava, era um só. Depois, só na segunda-feira que vem. Aham. Você tinha tempo para discutir sobre aquilo. Nossa, mas aquilo ali, o diretor, ele deu uma. Você viu aquela cena? Hoje você nem vê cena, você nem vê nada. Se você encara o Netflix assim, por exemplo, mas isso a gente pode estender para a vida. Sim, Sem sim. escolher, vai tudo no automático. Pum, É. pum. E aí, Muito quando dinâmico, né? Muito dinâmico, a né? pessoa entra na faculdade e se depara com o primeiro problema. Se você não conseguir resolver isso aqui, aí larga mesmo. É, geração Netflix. Porque não Só pode ter problema. O stream tem que continuar. Sim. É, é você lidar com os problemas, né? Como é que você vai resolver um determinado problema? Ou você resolve ou você deixa de lado. Então, como as coisas são muito dinâmicas hoje, as pessoas optam por deixar de lado e não resolver o problema. Eu nunca tive. Não é que nunca, mas eu não tive muita oportunidade de videogame, dessas coisas quando eu era. Principalmente quando eu tava na sexta série, eu passei lá na prova, sétima série, que hoje é o oitavo ano. Saía de Já Tinha que casa ralar. cedo, começou. eu Tinha que chegava ralar. muito tarde lá do Bandeirantes, né? Chegava em Aham. casa 10, 11 da noite. O dia inteiro na rua. Então não dava pra jogar videogame. Mas hoje, eu sinto uma necessidade, porque os jogos eles estimulam muito a resolução de problema. Então, eu te recomendo um bom jogo. Xadrez. Ah, não. Jogue Não, xadrez. xadrez eu Eu gosto de jogar gosto. xadrez, eu gosto de jogar um carteado, sabe? Um Aham. Um truco. poker, truco, Truco. o que. O xadrez eu recomendo para criança na infância, primeiro, na escola. Ali você desenvolve um raciocínio muito importante para a vida E você do indivíduo. tá estudando, tá treinando o seu cérebro, né? Poxa vida, é muito. Nossa. Mas os jogos de hoje em dia, que engajam mais, você às vezes dá um xadrez pra uma criança e É, achar que é uma não, peça de Não. decoração. Mas os jogos virtuais, realidade virtual, ele te coloca ali também sim, sobre problemas, sim. né? Então, passei a abrir a minha mente. Eu não tinha pensado nos jogos como isso, não. E hoje eu vou lá na GameCon, tá rolando. Vou tentar aproveitar o máximo, que eu acho que é isso, é sobre experiência. Se a gente, todo lugar que a gente tiver, seja no Senai, seja na faculdade, ou seja num jogo de xadrez ou Uma videogame mesmo, palestra.
um curso, uma troca de ideias. Pegar um insight daquilo. Ontem eu fiz esse comentário com um amigo, né? Nós estávamos numa palestra do CREA, na Câmara de Vereadores de São Paulo, né? Ele falou, poxa, e aí, como é que foi? Eu falei, olha, cara, um cidadão falou uma coisa que eu nunca tinha pensado daquela forma, daquele jeito ali, né? E eu digo para ele, ó, num curso que for, né, corte e costura, sabe, que não tem nada a ver, você vai, um curso, sei lá, você vai tirar alguma coisa de bom daquele curso, porque sempre vai ter uma experiência sendo passada ali e que você pode agregar no seu dia a dia. Então é sempre importante estudar. Professor, muito obrigado, viu, Foi um por prazer, ter foi meu. vindo hoje, aceitado o convite. Obrigado, Glauber, por ter participado Prazer é todo também. meu. É, fala muito bem, já chegou aqui. Espero que Você participe acha? mais vezes. E, pessoal, obrigado por terem assistido. Se quiserem saber mais sobre o professor Valdemir, sobre o Glauber, a empresa Smart, entre lá na rede social dele. Eu vou finalizar aqui com vocês e deixar o professor aqui passar a rede social dele. Amém? Lucas BNSS. Até o próximo vídeo. Qual que é a do senhor? Olha, vocês vão me encontrar nas redes sociais com Valdemir.Santos, professor Valdemir, no Instagram, professor Valdemir. Tem o site também, professor Valdemir, sem tudo juntos.com.br. Colocou lá, professor Valdemir, vocês vão me encontrar. Ok? Tá Até mais, completinho. até a próxima. E aí, amigão, de 0 a 10, como é que foi o bate-papo? PC? Esse- PC.